Olá, este módulo é um módulo de exercício, o módulo de exercício 4.4, que trata da questão de esboçar um projeto a ser submetido à FAPESP, um projeto de inovação, para a obtenção de recursos junto ao programa PIP Fase 2. Trabalhamos já inicialmente, vocês trabalharam um exercício de submissão de uma proposta para o financiamento por meio da fase 1 da FAPESP. Então, esse é a fase 2. A fase 1, como nós abordamos no módulo anterior, ela tem aspectos muito vinculados, quando a gente considera o processo PDEI, ela tem aspecto muito vinculado à fase inicial do processo de inovação, que é pegar um princípio científico e tentar traduzir esse princípio científico em uma tecnologia que possa ser passível de gerar uma inovação mais à frente. Então, o fase 1 financia essa primeira investigação acerca da possibilidade de se utilizar esse princípio científico para uma inovação potencial que acontecerá mais à frente. O fase 2 já é um financiamento que já é um projeto, né, que irá solicitar, então, que seja financiado pela FAPESP, onde a questão da inovação já começa a ficar um pouco mais presente, ela começa a ficar mais possível de ser concretizada. Então, dentro daquela ideia que eu vou apresentar brevemente, depois eu vou voltar a conversar com vocês, neste modelo de processo PDEI, o fase 1 está muito mais à esquerda e o fase 2 já está começando a ir para a área de desenvolvimento. Então, é dentro dessa ideia que a gente coloca aí na parte inferior esquerda, FAPESP, PIP fase 1 e fase 2. Está um pouco aí na pesquisa e desenvolvimento, sendo que a parte mais voltada para a colocação do produto no mercado, que tem a ver com a engenharização e inovação, já está mais do lado direito. Então, o fase 2, ele já caminha um pouco mais. O princípio de aplicação, a aplicação daquele princípio científico já foi trabalhada na fase 1 e agora vamos fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada e já caminhando para a perspectiva de uma tecnologia inovadora a ser colocada no mercado. Então, o que diferencia basicamente, né, o PIP 1 do PIP fase 2? Quando eu apresentei no exercício anterior aqui, um bom projeto ele tem que ter esses aspectos descritos na sua proposição, o que fica mais importante na fase 2, além da questão do estado da arte, da tecnologia e também daquilo que foi obtido porventura na fase 1 e os detalhes técnicos, é importante, voltando à tela, essa questão que está do lado esquerdo, a questão do plano de negócio, enfatizando o mercado potencial. Então, esse é um aspecto muito importante no fase 2. É a questão do plano de negócio, que significa, de fato, a questão da comercialização, né? Então, na fase 2, na proposta da fase 2, começa a ser mais importante a questão de você mostrar aspectos que já começam a delinear um potencial mercado, né, na proposta. Na fase 1 era o desafio científico, na fase 2, por isso que a FAPESP pede, vocês vão obter, eu vou mostrar agora então aqui, voltando para o site da FAPESP, né? Vocês vão ter que fazer o mesmo procedimento, acessar o site da FAPESP, entrar na página do PIP, lá no PIP, lá no roteiro de apresentação de projetos, e lá você vai então, no anexo 1, sugestão de roteiro para o projeto de pesquisa, você vai observar que no item 6 vai aparecer então, olha aí o que está escrito aí, ó, o item 6, ele não aparece o 6, mas vocês vão ler aí, olha, potencial comercial do produto ou processo que resultará deste projeto de P&D, 900 palavras. Evidenciar como os resultados do projeto tornarão a empresa mais competitiva e ou como a posicionarão no mercado frente à demanda e às empresas competidoras. E um ponto fundamental, documentar quantitativamente, tanto quanto possível, né, essas questões. E aí está entre parênteses, para a proposta para a fase 2,
que é o que nós estamos agora trabalhando, além desta sessão, é necessário apresentar um plano de comercialização conforme o roteiro do anexo 2. Então, vocês vão entrar no roteiro do anexo 2, que vai aparecer lá onde tem todo o roteiro. Nós vamos tentar achar aqui documentos adicionais, tá? Critérios, procedimentos, né? E vai aparecer então a fase 1, vocês estão percebendo aí, ó, lá no roteiro, formulário de encaminhamento do relatório, tudo que tem que ser feito. Fase 2, né? E tem então um anexo que vai, o anexo 1, está aqui a sugestão do roteiro de pesquisa, e no anexo 2, que eu estou então, aqui olha, sugestão de roteiro para o plano de comercialização. Aí tem toda a formatação que deve ser feita, organização do plano de comercialização, até 15 páginas, excluindo cartas de apoio e compromisso. Então vejam o que vai ser pedido aí, olha. O plano de comercialização aderente aos propósitos do programa é composto de 4 seções: a oportunidade de mercado, a empresa e a equipe, o produto e tecnologia e a concorrência, o modelo de finanças e receitas. Então percebam que a oportunidade de mercado, então, que está apresentado aí, descrever sucintamente o produto ou serviço. 1B, explique detalhadamente as necessidades do cliente que serão atendidos com o seu produto. Descreva o mercado-alvo, a carteira de clientes. Descreva como o seu mercado-alvo tem atualmente satisfeito as necessidades. Então, você tem que seguir todo esse roteiro descrevendo esses pontos solicitados pela FAPESP para fazer um plano de comercialização de até 15 páginas. Lá no projeto PIP Fase 1, como estava no início do fluxo que leva à pesquisa de um princípio científico, aplicação e inovação, a perspectiva de mercado era uma consideração que é para ser feita, que deve ser feita, mas em bases ainda um pouco simples, apontando o potencial de se traduzir aquele princípio científico numa inovação, em uma inovação, mas sem entrar muito nos aspectos de detalhamento, de como está o mercado, de como esse mercado é suprido e qual será a estratégia da empresa para suprir o mercado. Agora, na fase 2, como nós estamos falando de uma pesquisa científica, mas que já caminha para uma tecnologia inovadora, nós temos que, então, ao apresentar a proposta, e nós podemos solicitar recursos até 1 milhão, o que é um volume muito significativo, nós temos que apontar de forma muito mais clara qual é o mercado, quais as características desse mercado, e aí significa apontar provedores para esse mercado, fornecedores, supridores desse mercado, o fornecimento, a logística, apresentar aspectos de concorrência, apresentar aspectos de agências reguladoras que controlam esse mercado. No caso de fármacos, temos que fazer considerações sobre exigências da Anvisa, de boas práticas de fabricação, de testes clínicos e assim por diante. E temos também que ter uma boa noção de qual será a nossa estratégia para colocar o produto no mercado e ser bem sucedido. Então, diferentemente do projeto PIP Fase 1, onde a questão do desafio científico e tecnológico é a questão central, no projeto Fase 2, a questão central passa a ser a perspectiva e qual é a estratégia da empresa para colocar esse produto no mercado, caso ele passe por essa fase da pesquisa que vai levar a um determinado nível de escala na solução dos desafios científicos e tecnológicos que são considerados no projeto apresentado. Então,
o desafio foi vencido na fase 1 ou a empresa já venceu, porque ela pode propor uma fase 2 direta. Ela não precisa necessariamente apresentar a fase 1 para ter direito a apresentar a fase 2. Ela pode ter, a sua empresa pode ter já trabalhado, sabe que um princípio científico é aplicável, ela traz isso ao solicitar diretamente a fase 2. Ela diz que já fez isso ou que alguém já tenha feito. E que a perspectiva de isso se traduzir, desse desafio se traduzir efetivamente em algo, por exemplo, em um protótipo com boas perspectivas de ter um preço e um custo e, consequentemente, uma boa rentabilidade que o leve a ser considerado um bom produto para o mercado, se isso já foi feito, as questões iniciais já foram feitas pela empresa, você pode submeter diretamente o fase 2. Agora, voltando então, no fase 2 é fundamental a questão do plano de comercialização. Então, além de seguir o roteiro do projeto fase 2, neste roteiro do projeto fase 2 existe um roteiro do plano de comercialização. Então, é isto que vocês irão fazer nesse exercício: apresentar um projeto PIP fase 2, seguindo o roteiro do projeto PIP, com os detalhes solicitados pela FAPESP para a fase 2. E do ponto de vista do exercício, vai ser muito fundamental que apareça na introdução do projeto que aquilo que é desafio científico e tecnológico de princípio, inicial, fundamental, já foi vencido de alguma maneira. O que significa que este projeto tem sentido de ser proposto para a fase 2 do PIP. Essa é uma questão fundamental. Bom, a partir do momento que, na introdução do projeto, na definição do estado da arte e na definição da proposta de inovação, você mostra que a fase 1 foi vencida, ou com o projeto fase 1, ou mesmo com aquilo que a empresa já tinha desenvolvido anteriormente, ou que alguém, ou que alguma literatura já traz como certo, isso então, essa abordagem tem que aparecer na introdução, que existe uma oportunidade e que os desafios iniciais já foram vencidos de alguma maneira, fase 1 ou literatura ou pela empresa. Bom, aí o foco vai ser um foco da metodologia para os desafios finais do ponto de vista tecnológico e apresentar a perspectiva de mercado para essa tecnologia, para esse produto tecnológico, para esse serviço tecnológico, o que implica em ter muito mais noção do mercado sobre aspectos de concorrência, sobre como esse mercado funciona, como a logística se dá e qual será a estratégia da empresa. Mais uma vez, nós teríamos que pensar numa outra, mais uma etapa. Então, no fase 2 nós temos que existe a possibilidade e que precisa ser, então, desenvolvido uma escala maior, um protótipo, algo parecido, e que existe uma situação de mercado de concorrência e que a empresa tem uma estratégia para colocar essa tecnologia no mercado. Isso é o fase 2. É lógico que para ter um plano de negócio completo, nós precisaríamos também fazer considerações, cálculos, dizendo qual será o resultado, apresentando planilhas de despesas, de receitas, de custos, de projetos de fluxo de caixa do empreendimento e de uso de técnicas de estudo de viabilidade econômico-financeira, como valor presente líquido, taxa interna de retorno, período de payback, para mostrarmos que o projeto tem viabilidade econômico-financeira. Acontece que o fase 2 também é recurso não reembolsável. Ainda existem desafios a serem vencidos. Então, esta parte, que seria a parte mais de orçamentação e toda a parte de estudo de viabilidade econômico-financeira, também não é exigido pela FAPESP.
É exigido que você mostre perspectiva de receitas, que você considere algumas questões de custos e de despesas, mas não é ainda objeto de uma análise de rentabilidade. O que se dará quando a empresa, vencida a fase 2, for propor, então, a um banco, a um capitalista, a um investidor, que ele passe a colocar recursos da empresa para que ela possa comercializar o produto. Aí sim, se eu vou comercializar, existe a perspectiva de mercado e de quantificação para que eu possa ter resultado. Então, nós vamos perceber que dentro de um conceito de um plano de negócio, que a gente poderia dizer que existe 4 fases: a intenção, o diagnóstico do mercado, a estratégia e a parte de estudo de viabilidade. O PIP 1, ele está abordando praticamente a intenção, toda aquela fase inicial que é aprovar o princípio científico aplicado a uma potencial inovação. O fase 2, ele já trabalha então com a melhoria de tudo que foi feito na fase 1 e o aprofundamento e o ganho de escala e um aspecto de fazer o protótipo que será trabalhado depois da engenharização e também no mercado. Então é feito, além de todos esses aspectos, o diagnóstico mais detalhado do mercado e a estratégia para a empresa vencer, para ser bem-sucedida, competitiva nesse mercado. Deixando então aquilo que seria a fase 4, da orçamentação, de todo o cálculo de rentabilidade, para a fase 3 desse processo de inovação, que será colocar o produto no mercado, o que dependerá de financiamento, que deverá ser reembolsado. E nesse sentido, na fase 3, a FAPESP não entra, mas ela apoia a empresa na busca de um parceiro, de um banco, de um investidor que possa ter interesse em fazer essa inovação se efetivar no mercado. Então, dando clareza e finalizando, o desafio de vocês é apresentar agora um projeto que tenha a cara, que tenha aquilo que a FAPESP solicita para um projeto fase 2 e que irá envolver uma visão muito mais detalhada de diagnóstico do mercado e também da estratégia que a empresa irá apresentar. É um desafio muito interessante e vocês irão crescer muito ao realizarem o exercício da fase 1 e agora este da fase 2. Como todos os exercícios, eles deverão ser entregues nas datas que já foram acordadas de forma geral, ou seja, uma semana após a aula presencial que ocorre posteriormente a esta aula ou a estas aulas que vocês estão assistindo de exercício. Bom trabalho e até a próxima aula.